Alô, queridos, esse é o vídeo de dicas para você mitar nessa rodada 4 do Cartola FC 2024. E nesse vídeo aqui eu vou analisar os confrontos e sabermos como é que vem essas equipes, para onde é que vão. Tem jogos difíceis, além de escalar um time forte pra gente mitar. Então fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber Arruda, o Bom de Bola tá só começando. Bem, eu vou pedir para você que me acompanha aqui, ó, deixa seu like para não esquecer, o seu like é valioso, você tá dando um feedback pro YouTube dizendo, pô, o conteúdo do Bom de Bola é bacana e você me ajuda cada vez mais. Meta de 1000 likes aqui e quero agradecer a todos vocês que têm deixado likes, comentado por aqui, é muito importante, então meta de 1000 likes aqui nesse vídeo, vamos pra cima. E não esqueça de se inscrever no canal, também é gratuito, toda semana tem vídeos e lives para te ajudar a mitar na rodada, analisar melhor o futebol. Se inscreve para não perder o conteúdo na palma da tua mão, você recebe a notificação. Ativem todos e vem junto. E claro, me acompanhem no Instagram, rede social mais ativa aqui fora do Instagram, o Bom de Bola é aí na tela, o link tá na descrição e todo dia tem conteúdo de futebol de uma maneira descontraída, analisando, interagindo diretamente com você que acompanha o nosso trabalho, então me acompanha, o time atualizado também sai no Instagram, lives, caixinha de perguntas e muito mais, então acompanha nosso conteúdo por lá diariamente, é uma maneira da gente estar mais ligado, o Bom de Bola, tô te esperando. Vamos lá, nossa pontuação aqui no time aberto, como eu falei na abertura do vídeo, não foi legal, a gente errou a mão, as análises foram muito boas, mas na hora de escalar a gente foi prejudicado aqui, a gente tinha o De La Cruz em todas as bases, não começou jogando, então atrapalhou. 62 pontos, média dos cartoleiros 64, a gente ficou um pouquinho abaixo ali, 115 cartoletas, 112, vamos ver, a gente vai montar um time aqui, mas vamos analisar os confrontos da rodada 4, vem comigo. O jogo que abre a rodada de número 4 é do Vasco da Gama contra o Criciúma. Vasco da Gama é bem favorito nesse confronto, o Vasco que estreou o campeonato na primeira rodada vencendo, depois foram 2 derrotas, a última no clássico para o Fluminense. O time do Criciúma tem apenas 2 jogos válidos aí pelo campeonato, onde não perdeu e nem venceu. O último jogo ele empatou em 1 a 1, conseguiu um empate fora de casa contra o Galo. Então o Criciúma pode tentar surpreender o Vasco, mas para mim o Vasco é favorito aqui. Difícil pensar em SG do time do Vasco da Gama, mas pode acontecer. Nos 2 jogos do time do Criciúma ele marcou, não cedeu SG. O Vasco até aqui nos 3 jogos que fez, tomou gol. Vasco favorito com bons nomes. Segundo do jogo da rodada, exatamente o Cuiabá recebendo o Atlético Mineiro. O lanterna da competição é o Cuiabá, fez 2 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, onde não conseguiu marcar nenhum gol. E também foi goleado na estreia 4 a 0. O time do Galo vem muito bem com o Milito, vem de uma vitória maiúscula no clássico contra o Cruzeiro. A gente falou do top 5 de SGs aqui para vocês e 4 a gente acertou. De 5 SGs que a gente falou aqui para vocês, 4 a gente acertou. O Galo pode pegar o SG novamente com o Cuiabá, 2 jogos não fez gol e o Galo é muito favorito nesse confronto, vem numa pegada 7º colocado, o Galo que tem 2 empates, 1 vitória, é favorito. O Bahia, 9º colocado, vem de um empate, foi buscar o empate contra o Vitória, né? O Vitória abriu 2 a 0 no clássico e o Bahia ali nos minutos finais buscou o empate. O Bahia tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Grêmio vem de 2 vitórias consecutivas, de 2 jogos sem sofrer gols e de uma derrota exatamente na rodada 1 para o Vasco da Gama. Para mim é um jogo muito aberto, com tendência de gols, sem favoritos. Vamos ver qual é o time do Bahia e o time do Grêmio que vai a campo. No domingão, começando 11 da manhã, clássico Flamengo e Botafogo. Flamengo 2º colocado, Botafogo 3º colocado. O Flamengo vem de um jogo 0 a 0 com o Palmeiras fora. O Flamengo que tem 2 vitórias e 1 empate e o time do Botafogo tem 2 vitórias e 1 derrota, tá certo? O Botafogo vem de um 5 a 1 vencendo em casa, uma vitória maiúscula diante do Juventude, jogou muito bem o time do Botafogo, muito vertical. E o time do Flamengo é um time que poupou jogadores, o Pedro De La Cruz não foi para o jogo, mas indo com os titulares, o Flamengo para mim é favorito, mas clássico, tudo pode acontecer. Tem bons nomes tanto do Flamengo como do Botafogo, eu vou estar falando aqui no vídeo. Cruzeiro e Vitória. O Cruzeiro 12º, Vitória 17º, 2 equipes que de fato precisam vencer. Acredito em jogo aberto, para mim o Cruzeiro jogando em casa tem leve favoritismo, vamos acompanhar, são 2 equipes que precisam vencer, deve ser um jogo bem aberto, movimentado e com tendência de gols. Corinthians vai receber o time do Fluminense, o Corinthians é o 18º colocado, se não abrir os olhos está correndo risco de rebaixamento e o Corinthians é o único time que fez 3 jogos das 3 primeiras rodadas e não conseguiu marcar nenhum gol. Todos os jogos que o Corinthians fez, seus adversários pegaram um SG e eu alertei isso no vídeo, na live também, que
o SG do Bragantino era possível e também foi um dos top 5 ali que deu certo. Então o Corinthians está com essa dificuldade de criar jogadas, de fazer gols. O time do Fluminense, o Fluminense que não conseguiu ainda pegar nenhum SG na competição, o time do Fluminense para mim, com um poder ofensivo melhor, com mais criação, pode dar certo, mas o Corinthians vai precisar vencer, especialmente jogando em casa, vai se expor, tendência de um jogo de gols aí. Fortaleza é o 8º colocado, tem 2 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, recebe o Bragantino, aqui é líder. O Bragantino é líder, não acredito que vai durar muito isso, né? O Bragantino a gente já viu isso na última rodada, é um time que não tem essa pressão tão grande. Para mim é um jogo muito aberto, até a questão de SG aqui para mim é difícil de pontuar. Deve ser um jogo de tendência e duas equipes buscando a vitória de um jogo aberto, de um jogo de gols. Juventude, 13º colocado, vai pegar o Atlético Paranaense, que é o 4º colocado. O Atlético Paranaense vem de vitória, sem sofrer gols. Foi um outro SG que a gente falou, golaço do Canóbio, que está suspenso. O time do Atlético Paranaense teve uma vitória, venceu o até então líder internacional, jogou em casa. O time do Atlético Paranaense, quando fez o seu jogo fora, perdeu para o Grêmio sem marcar gols, 2-0. Juventude em casa, eu acho que vai fazer jogo duro contra o Atlético Paranaense. Vamos aguardar essa rodada. Internacional é o 6º colocado e vai pegar o Atlético Goianiense, que é o 19º. Nos 3 jogos do Atlético Goianiense, todos são de derrota. Então o Internacional certamente será um time muito visado para a rodada e tá tudo certo. Jogando no Beira-Rio, tem tudo para vencer e vencer bem. Possibilidade de SG com ótimos nomes ofensivos também. Para fechar a rodada, mais um clássico. São Paulo e Palmeiras vão aí fazer um jogo que tem sido um jogo muito equilibrado. O jogo é no Morumbi, o São Paulo vem de uma vitória, mudou o treinador, o interino foi lá e agora já tem um novo treinador. São Paulo venceu fora o Atlético Goianiense 3-0, vai receber o time do Palmeiras e o Palmeiras precisa melhorar seu futebol e o Palmeiras realmente foi com 3 zagueiros contra o Flamengo. Eu não acredito que vai fazer isso novamente. Para mim aqui, São Paulo e Palmeiras não tem favoritos, especialmente porque o jogo é no Morumbi e tem novo treinador. Bora acompanhar. Falando de goleiros, para mim, bem difícil, tá? Eu vou fazer uma análise mais detalhada durante a semana e até lá a gente vai atualizar esse vídeo aqui, tá certo? Então me acompanha nas redes que eu vou estar avisando tudo por lá de qualquer novidade. E me acompanha também no canal grátis, no meu grupo grátis do Telegram, ou se você quiser fazer parte dos meus grupos exclusivos do CSBB ou do MD3, os links estão na descrição. Everson para mim é um goleiraço, uma ótima opção para rodada, só que custa bastante, não sei como é que tá a tua realidade de cartoletas. Coloca aqui nos comentários quantas cartoletas você tem. Quantas cartoletas você tem aí no teu time principal, nos teus times, coloca aqui que eu quero saber. Léo Jardim do Vasco da Gama é uma possibilidade aqui, custando 6 cartoletas. Acho que é interessante jogando contra o Criciúma, embora o Criciúma não cedeu nenhum SG. E o Rocher do Internacional. O Inter conseguiu um SG vencendo o Palmeiras fora de casa por 1-0. Então, para mim, o Rocher custando 6 cartoletas é uma boa opção e, a princípio, eu vou com ele. Vamos falar agora dos laterais e não dá para começar a falar de laterais se a gente não falar do Guilherme Arana, que fez gol na última, foi indicação nossa e pode ir bem novamente. O Guilherme Arana, 13 cartoletas, está com a média superior a 9 pontos. Pode pegar o SG e ele nesse esquema do Milito tá jogando como um ala, potencial de SG e trabalhar bem ofensivamente, ótima opção. Uma segunda opção é dentro do SG do Internacional, nós temos o René. René que tem uma média melhor do que o próprio Bustos, vem no momento bom, pode desarmar, pegar um SG e quem sabe ali conseguir algo ofensivamente, até porque às vezes ele belisca. Então René do Internacional é um nome que também eu gosto. Por fim, vamos falar do Vasco da Gama, que nos 3 jogos que fez não pegou nenhum SG. No entanto, jogando contra o Criciúma, que também não cedeu nenhum SG, pode ser, não dá pra pensar tanto no SG, mas dá pra pensar na ofensividade do Piton. Piton vem muito bem quando ele joga a bola, ele joga ofensivamente, é um cara que tem muita assistência para finalização e isso pode se tornar uma finalização, então é um jogador de potencial que eu vejo dentro da rodada, o Lucas Piton do Vasco. Voltando pra cá, olha só, o Marcelo do Fluminense é um cara que tem 2 jogos aqui e os 2 jogos que ele fez 7 pontos e 12, não dá pra gente deixar passar porque é um cara diferente. Nesse jogo do São Paulo e do Palmeiras eu gosto bastante da figura do Piquerez. Se eu for pensar em SG aqui, defensivamente eu entendo o Palmeiras como um time mais sólido, então eu considero aqui o Piquerez. Juninho Capixaba pela média, né? O Juninho Capixaba é um cara que é difícil de negativar. Veja, 3 pontos, 4,40 sem o SG, aqui 10 pontos com o SG. Juninho Capixaba nesse jogo contra o Fortaleza pode ser uma opção. O Ayrton Lucas do Flamengo contra o Botafogo, se eu fosse pensar em algum SG entre Flamengo e Botafogo, eu me agrado mais do SG do time do Flamengo, então o Ayrton Lucas seria a minha indicação. Quero citar para vocês esses 2 laterais aqui. Eu abri os laterais falando do Arana, que para mim é a melhor opção, mas a gente tem o Saravia, baratinho, mais barato para encaixar no time, também pode dar certo contra o Cuiabá.
O William do time do Cruzeiro, que na última ele foi mal. O Marlon foi melhor na última rodada do que o William, mas o William tem uma temporada melhor e uma média melhor do que o Marlon. Então, contra o Vitória, o William ou o Marlon podem ser uma boa. O Bustos, uma opção um pouco mais barata que o René. O René vem melhor nesses 3 jogos iniciais do Campeonato Brasileiro. Aqui o Paulo Henrique fez um jogo muito fraco na última rodada. Bruno Pacheco, para mim, do Fortaleza em casa contra o Bragantino, uma boa. É um jogador que dificilmente ele negativa, mesmo sem o SG, bastante ofensivo. Mais uma vez, eu já falei para vocês, o melhor zagueiro desse Cartola até aqui é o Kaique Rocha. E eu não me decepcionei, desde a rodada 1 eu tô escalando com ele, tô valorizando, tô pontuando. Então o Kaique Rocha tá valendo demais para mim. Eu já inclusive vou colocar no meu time, tá? O Kaique Rocha do Atlético Paranaense, que joga fora contra o Juventude, acho uma muito boa. A gente tem outras opções para a zaga aqui. Se eu tô pensando que o Atlético Mineiro pode pegar o SG, vamos olhar para toda a linha defensiva desse galo. Então eu tenho o Igor Rabelo, o Gemerson tá suspenso, pode ser uma muito boa, quando ele jogou foi muito bem. O Maurício Lemos eu gosto, acho um zagueiro mais completo, tá? Nesse confronto entre Palmeiras, como eu falei, e São Paulo, a gente tem zagueiros ali que podem ir bem, tanto dos Palmeiras como do São Paulo, ok? Do Flamengo eu gosto nesse jogo clássico aqui contra o Botafogo, tem um risco um pouco maior, mas você tem o Léo Pereira. Dos zagueiros do Internacional, que é um SG ok, o Vitão a 5 cartoletas, o Mercado a 5 cartoletas. Vamos olhar também para os zagueiros mais baratos ali, por exemplo, o João Marcelo do Cruzeiro é um bom zagueiro, custa 2 cartoletas. É uma opção baratinha, de repente você tá com poucas cartoletas, quer investir lá na frente, é uma opção que pode dar certo aí pelo time do Cruzeiro. Vamos falar dos meio-campistas, e eu já tô falando também, não é de agora, que o Scarpa tá num grande momento. Inclusive, na última rodada, 2 assistências para os gols do Galo. Então, o Scarpa é um nome fortíssimo para a rodada, muito difícil deixar de fora, o cara tá voando. Outro nome que eu espero e acredito que vai jogar é o De La Cruz, né? Porque tinha em todas as minhas bases, isso me prejudicou na pontuação final. O Tite me coloca ele jogando, faltando 15 minutos, é brincadeira, o cara ainda pontuou quase 2 pontos. Então, De La Cruz, mesmo num clássico, eu acho que é um nome sensacional para rodada. Bom, já que eu falei do De La Cruz do Flamengo, vamos falar para algum meio-campista do time do Botafogo que vai enfrentar o Flamengo. Então, nesse clássico, quem tá se destacando na meiuca do Botafogo é o Danilo Barbosa. Esse cara em 3 jogos tem 3 participações em gols, 1 assistência, 2 gols, fora os desarmes. Então ele tá numa temporada muito boa. Danilo Barbosa, que eu sempre achei um bom jogador, e o Arthur tá dando oportunidade para ele. Então o Danilo Barbosa nesse clássico contra o Flamengo, acho que pode desarmar bem, e ele tá pisando muito na área. Vamos ficar de olho, é um jogo difícil, mas eu tenho que falar dele. Danilo Barbosa do Botafogo pode surpreender mais uma vez. Vamos para outra opção. O Juventude vai jogar em casa, então eu vou falar do Giancarlo, o cara das bolas paradas, jogando em casa no último jogo, um gol, uma assistência. Então, para mim, Giancarlo pode aparecer bem aí pelo time do Juventude jogando em casa. Vamos lá, o De La Cruz eu já falei, Mateuzinho nesse jogo contra o Cruzeiro deve ser um jogo aberto, então pode ser uma boa. Um cara que a gente deu de dica, inclusive estava escalado no meu time aberto aqui, a gente terminou tirando ele, cara, terminou no time exclusivo. Mas é isso aí. Giancarlo aqui, como eu já falei para vocês, contra o Atlético Paranaense, o Scarpa, ok. Cristaldo gosto mais em casa. Pochettino contra o Bragantino é uma opção a 7 cartoletas, pode dar certo. Os jogadores ali, Arias e Cano, hein, rapaz? Que brincadeira, hein? O Arias aqui contra o Corinthians, quem sabe? Ninguém vai escalar o Arias, aí nessa ele vai e imita. Meias do Internacional, você tem a opção ali do Bruno Henrique e do Maurício. Se você for olhar a média do Bruno Henrique e a média do Maurício, o Bruno Henrique tem uma média melhor. A média do Bruno Henrique tá aqui na faixa de 4, mais do que o dobro da média do Maurício, e que a torcida tá pegando muito no pé. Embora eu acredite no futebol mais ofensivo do Maurício, o momento lá com a torcida do Colorado não é das melhores. Então Bruno Henrique ou alguém pode ir bem, porque o confronto contra o Atlético Goianiense é muito favorável ao time do Inter, então acho também uma boa opção. Tassiano contra o Grêmio, o seu ex-clube, pode ir bem também. Tassiano que terminou metendo uma bola na trave, 4,90. Esse jogo aqui, São Paulo e Palmeiras, é um jogo pegado. O Rafael Veiga tá muito abaixo, né? As pontuações do Veiga, ó, 3, 2,90. Realmente vou dar uma seguradinha aqui no Rafael Veiga, tem que mostrar algo, né? Tem que mostrar algo. É um jogo pra gente ficar ligado, e até o fechamento do mercado eu vou estar atualizando melhor. Arrascaeta, lógico, sempre uma boa opção, muito boa. Tenho percebido que o Arrascaeta tá dando uma cansada nos jogos. Vamos acompanhar, né? As pontuações do Arrasca não têm sido boas também, tá na mesma pegada do Veiga. Vamos aguardar. Bom, lógico, o Hulk, que deu assistência no último jogo, jogando fora, pra mim
é um nome fortíssimo para a rodada, o cara do pênalti, da falta, que sempre produz um bom futebol e tá pontuando, então Hulk, ótimo nome. Um nome que não tem como deixar de fora e é unanimidade, é o Verratti. O cara em 3 jogos tem 2 gols, boas pontuações, esses últimos 2 jogos são 2 gols. Lembrando que o Verratti é o cobrador de pênalti, joga em casa, Vasco favorito, inclusive excelente opção de capitão. Um outro cara que está entre as melhores médias do campeonato e que passa despercebido por muitos, mas aqui não passa nada, é o Wesley do Internacional. Em 3 jogos ele tem 3 participações em gols e mesmo na última rodada onde o Inter foi derrotado fora para o Atlético Paranaense, esse cara teve ali uma média de mais de 7 pontos. Então o Wesley do Internacional tem sido o maior destaque. Pode ser uma muito boa. Vamos falar dos artilheiros e cobradores de pênalti. Pelo lado do Flamengo a gente tem o Pedro, que jogou ali os 45 minutos, não foi bem, mas contra o time do Botafogo ele pode aparecer, é o artilheiro do Fla. Pelo lado do Botafogo a gente tem também Tiquinho Soares, que guardou o dele de pênalti, então ele, se tiver a penalidade é com ele, ele já fez grandes jogos aí com o time do Flamengo, e eu falo também do Tiquinho Soares aqui. E vamos dando aquela passada, não esquece o Bom de Bola no Instagram, me segue lá, não perde, tá? O Wesley já falei, Verratti, quero citar aqui o Lucas Barbosa, na última mesmo com o Juventude com a menos aqui, o cara fez 3 pontos, ele tá muito bem. Juventude em casa, esse cara tem uma média de quase 9 pontos contra o Atlético Paranaense, o Atlético que tá muito bem, mas no jogo que fez fora a referência, tomou 2 gols do time do Grêmio. Lucas Barbosa. Júnior Santos também numa ótima média, praticamente a mesma média ali do Tiquinho Soares. Eu falei do Tiquinho pela questão do penal, mas o Júnior Santos tá voando, inclusive pontuou mais do que o Tiquinho na última rodada, então o Júnior Santos é uma ótima opção para a rodada também. Nós temos aqui o Marquinhos do Fluminense, que tem sido o cara que tem pontuado melhor no ataque do Flu, inclusive mais do que o Cano, que na última decepcionou por demais. Luciano tem sido ali o destaque do time do São Paulo, né? Foi muito bem na última, 14,40, então ele fez ali gol, o Caleri fez gol. Cito para vocês aqui também o Borré. O Borré perde muito gol, gente, perde muito gol, mas ele tá ali sempre na média, 6 pontos, 5 pontos, pode ser um jogo para ele desencantar, tá legal? O outro nome aqui do time do Palmeiras que vem bem é o Hendrick. Eu falo para vocês do Lucero, que é o cara do pênalti contra o Bragantino, pode ser a opção pelo lado do Fortaleza. O Caleri eu já falei, gosta de jogo grande, ele atrapalha bastante, é brigador. Paulinho do Galo, ótima opção também, fez gol na última. A gente tinha essa dobra de Hulk e Paulinho num dos times exclusivos, então eu acho também um nome interessante, embora o Paulinho na Arena MRV ele vai muito bem, né? Bom, a gente vai analisar, esperar um pouquinho mais da rodada e vamos aguardar, porque vai ter atualização certamente. Eu sei que vocês ficam doidos por um vídeo, então é por isso que a gente gravou, beleza? Eu tô voltando aqui para falar de meio-campistas antes de irmos para os treinadores, porque eu esqueci de falar do Matheus Pereira. Vinha num início de temporada muito boa, nesse Campeonato Brasileiro ainda não vingou, média de 2,50, mas nesse jogo contra o Vitória, Matheus Pereira pode ser, ó, uma boa. Finalizando aqui treinadores, a princípio eu cito 3 para vocês, tá bom? Eduardo Cudê do Internacional contra o Atlético Goianiense é favorito, gosto do nome do Cudê. Gabriel Milito do Galo, o Galo vem numa pegada muito boa, vai brigar pelo título, viu? Nessa crescente do Galo, Milito jogando contra o Cuiabá, lanterna da competição. Pra mim é um bom treinador, a 9 cartoletas. E o Ramon Dias do Vasco da Gama, isso aí, gente, é jogo pro Vasco vencer. É jogo pro Vasco vencer. Embora o Vasco já tenha decepcionado em outras oportunidades, essa é para levar os 3 pontos. Então, Ramon Dias, para mim, esses 3 a princípio são as melhores opções. Vamos lá, meus queridos, o primeiro esboço, o time tá escalado, vamos nessa pra mitada. E o goleiro é Rocher, tentando pegar o SG do Internacional, baratinho, tá legal. Tô fazendo uma dobra com Bustos. A gente falou do René, mas o Bustos é um lateral ofensivo, pode participar de gol, quem sabe. O melhor zagueiro do Cartola até então nessas 3 rodadas é o Kaique Rocha, que a gente tá falando desde a primeira rodada, tá legal? Fechando a zaga, a gente tá com o João Marcelo do Cruzeiro, tá certo? João Marcelo do Cruzeiro, e custando baratinho, jogando em casa, é um SG um pouco de risco, mas tá fazendo alguns desarmes. Falamos do Arana, vamos botar o Saravia. Tenho limitações de cartoletas aqui, e o meu treinador é o nosso querido Gargamel, Ramon Dias do Vasco da Gama. Na meiuca, Gustavo Scarpa, De La Cruz e o Matheus Pereira do Cruzeiro. E também no ataque,
Verratti, unanimidade, Wesley do Internacional que tá com a média absurda e Hulk. Opções de capitão aqui pra gente fechar, o Verratti é uma excelente opção, o Wesley é um pouco mais ousado e o Hulk eu vou no Verratti por enquanto. Meus queridos, é isso. Se você gostou do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Expresse o seu gostar deixando o seu like de graça, você me ajuda. Não esquece, meta de 1000 likes aqui nesse vídeo. Eu quero muito agradecer a você, a todos vocês aí que têm sempre deixado o like, batendo a meta, passando a meta. Então deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo na palma da sua mão, ative o sino das notificações, tudo isso, like, sua inscrição é gratuito. Até o próximo vídeo, próxima live, me acompanhe na rede social, no Instagram e também no nosso canal grátis para não perder nenhum cronograma. A gente se vê até lá, tem atualização do vídeo, live e muito mais. Deus abençoe você, sua vida, sua família, um grande abraço e até mais, valeu, fui, tchau! Trying to protect your soul.